Minhas crianças, o alcoolismo é uma doença, que se manifesta de forma bem diferente entre homens e mulheres. Existem várias causas para o aparecimento do problema, e entre elas genéticas, psicológicas e aquelas desencadeadas por fatores externos, né? Para nós falarmos sobre esse assunto, nós convidamos aqui a psicóloga clínica Mara Silvia Leme Ribeiro Martins, esta bonitinha que está aqui, a quem eu agradeço e digo boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo. Não sei, por que o álcool age com maior intensidade sobre as mulheres? Eu vi isto, não sei se é verdade, mas me parece que a literatura insiste muito nessa história, de que a literatura, nesse aspecto, nesse mistério de alcoolismo, ela atua mais fortemente nas mulheres. Por quê? Metabolismo diferente, o álcool, é isso? Exatamente. Conta para mim. Um dos motivos que a gente poderia colocar como essa diferença, né, do alcoolismo no homem e na mulher é justamente o fato de a mulher, devido a tecidos adiposos, questão hormonal, o metabolismo do álcool no organismo feminino, ele é bastante diferente. A mulher é menos resistente ao álcool. Muito menos do que o homem. Geralmente, muito menos. E eu ia comentar com você uma coisa em off, que eu já vi cenas de todo tipo com pessoas alcoolizadas, mas com as mulheres, além de ser uma coisa um pouco mais impactante, um pouco mais chocante, eu já vi cenas das mulheres perderem literalmente o juízo. Maluquice de fazerem striptease no meio da rua, eu já vi isso. Gente próxima, inclusive, assim, gente que trabalhava comigo. Palavrões, tirar roupa no meio da rua. Claro que foram curados de uma forma mais contundente, mas foram curados. Eu vi, e homens eu não vi, ficam violentos e tal, mas não fazem. Tem um limite. A mulher não. Engraçado isso. Eu não sei. Esses estragos causados pela droga aparecem anos mais cedo na mulher do que no homem. Também me disseram que é isso que acontece. Exato. O alcoolismo, os efeitos do alcoolismo no homem, ele demora em torno... Um exemplo, tá? Se no Sim. homem ele demoraria 20 anos para aparecer uma cirrose hepática, enfim, Sim. uma situação mais crítica, esse mesmo efeito na mulher, ele ocorre em 5 anos, tá? Então, de 5... Ai, que coisa cruel. Exatamente. Por quê? Porque questão hormonal, questão de resistência feminina, tecidos adiposos, como eu já disse, que o álcool, ele deixa sequelas. A diferença é grande. Uma outra coisa também que eu sei, Mara, quer dizer, eu sei, que já me contaram, não sei se é verdade também, é que a mulher é muito mais resistente a buscar ajuda. Com certeza. Os homens não procuram. Então, quer dizer, porque ninguém diz que é alcoólatra, é engraçado. Não, eu bebo socialmente, eu só bebo socialmente. Eu vou perguntar a você o que significa alcoolismo, para você dar uma calada de boca em muita gente que diz que bebe só socialmente. Não é bebo só socialmente. Ninguém diz que é alcoólatra, ninguém diz, ninguém aceita isso. Mas quando há essa aceitação, ela parte muito mais pelo lado masculino, né? Sim. Por que a mulher não quer, meu Deus do céu, fazer isso? Não seria Ajuda. bem que a mulher não quer buscar essa ajuda. Ela é mais resistente. Sim. Na mulher, a fase de negação, ela é maior. Questões morais, a mulher está ligada ao feminino, a figura da maternidade, o meigo, o frágil. De repente, ela reconhecer, se conscientizar que ela está tendo um problema com álcool, onde a pessoa tem descontroles emocionais, crises, agressividade. Não casa bem com a figura nem do homem, nem da mulher. Claro. Mas claro. muito menos da mulher. Então, para ela é bastante delicado. Ela diz que o alcoolismo não tem cura. É verdade? Parte do pressuposto que o alcoolismo ele fica sob controle. É uma doença que fica sob controle. Agora, se falar em cura, seria precipitado. Como esse princípio do Alcoólicos Anônimos, que ele coloca só por hoje. Então, não vou beber, só por hoje. E assim se passam os dias e o alcoolismo ele fica sob controle. Agora, cura... Existem divergências nesse aspecto. Sim, você é profissional da área de psicologia, com toda certeza você deve ter visto pacientes que melhoraram, outros que pioraram, que incidiram. Eu conheço o trabalho dos Alcoólicos Anônimos e conheço o trabalho também de igrejas que evangelizam de certa forma, quer dizer, de uma forma total, e que as pessoas se apegam a um poder, se descobrem, né, que tem Deus dentro de si e tal, e a partir daí, pela religião, já vi muita gente que pela religião sai do vício mais pesado, uma droga brava como é
o álcool e de outras, né? E saem pela religião. Como vi também por Alcoólicos Anônimos. Agora, a consciência pura e simples, ou o tratamento de desintoxicação numa clínica, causa reincidência, porque eu também estou cansado de ver. Eu concordo plenamente. O que precisa ocorrer é uma mudança de identidade, como a pessoa colocou no vídeo. Eu perdi a minha identidade, as pessoas já não me respeitavam mais. Foi colocado o trabalho do AA e o trabalho que você citou de evangelização, que eu entendo assim de conscientização, quem nós somos. Esse trabalho tem um efeito, no meu entender, e o que eu acompanho, uma opinião pessoal e o que eu também acompanho, maravilhoso. Você muda a sua identidade, isso é tudo. É quem você é, quem eu sou, e a partir disso os seus comportamentos, a sua força, né? A sua força. Claro que nós somos humanos, mas está dentro de você essa força. Você tem que fazer a pior luta do homem, é a luta contra ele mesmo. Platão disse isso, o fato de você descobrir por um caminho religioso é uma coisa de importância maior, porque os valores são, embora sutis, são muito maiores. Com certeza. E a psicologia, pelo menos a linha que eu trabalho e acredito, muito nessa questão da conscientização. Que linha que você trabalha? Junguiana? Não, eu trabalho na linha humanista e também levo em conta a parte espiritual, a teologia, gosto muito. Que coisa bonita! Eu diria que é o meu forte, é o que eu mais acredito. Uma coisa holística maior, olha, parabéns, exato, parabéns. Obrigada. E a psicologia é uma ciência recente. Agora, a ciência, vamos dizer assim, ciência entre aspas, o lado espiritual. Não há comprovação científica, né, exato, para que ela seja considerada, né, ciência. É algo, assim, muito mais antigo, muito mais sábio, com muito mais resultados ao longo da história, não tem como negar. Então, você, para se livrar do vício do álcool, você acredita que através de um caminho da espiritualidade é muito mais fácil do que qualquer outro? Com toda certeza. Também acredito nisso. Agora, por que muitas pessoas tentam esquecer seus problemas, mágoas, através de bebida, de drogas? Agora a psicóloga vai responder. Tá, ok. Existe um mecanismo psicológico, como eu falei, que existe a negação, existem resistências, tá? Não existe, agora que esse hábito de se questionar, se analisar, se conhecer, isso é recente na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, os mecanismos de fuga, eles sempre existiram. Então, não só no álcool, o álcool, jogo, enfim, algumas saem um pouquinho da conscientização, para não se conscientizar. Mecanismo de fuga. Sim, né? Ou então de prazer pelo prazer. Exatamente. Também pode ser. Que não seja se olhar, se conhecer e se conscientizar. Existe uma coisa interessante. Eu faço parte de confrarias de enófilos e de enólogos. Eu jamais vi, não me lembro de ter visto assim, alguém embriagado numa confraria de amantes de vinho. Por que será isso? Eu acho que o propósito com que se está na situação é diferente. Né? No caso, nessa situação que você citou, uma situação profissional, né? Ou uma situação de conhecimento. Tá? Mas é de prazer também. De prazer também. De prazer também. Tá, mas ninguém quer ficar embriagado. Exato, é o prazer da degustação, é o prazer isso. do conhecimento. No caso da pessoa com o alcoólatra ou o alcoolista, como queira chamar, ele vai numa necessidade... Uma necessidade física, emocional, uma necessidade de sair daquela situação que ele não está suportando. Ele tem necessidade de sair de uma situação que ele não está suportando, via, entre outras coisas, bebida. Eu queria fazer uma pergunta que eu sei que é extremamente contundente. Quem está em casa pode ser que tome um choque, mas a verdade é o seguinte. Como é que eu vou saber que sou um alcoólatra? Ok. As pessoas não vão acreditar, porque é uma bobagem isso aí. A Organização Mundial de Saúde coloca como sendo alcoólatra aquela pessoa que bebe excessivamente. Sim. Tá? Mas o que é excessivamente? Calma. E que causa desavenças ou desentendimentos no seu meio social, econômico, enfim, na sua vida. Na prática, o que isso quer dizer? A pessoa tem hábito e dependência. Então, ela tem o hábito e a dependência do álcool. Pensei que você fosse dizer uma coisa que eu li também, que é um estudo feito pela OMS também. Ok. Se você tomar 2 drinks, no espaço de 15 dias, você é alcoólatra. Você já é um dependente químico. Você vai querer tomar de novo, daqui a 15 dias vai querer tomar uma outra dose. Talvez essa questão quinzenal...
Não acredito que seja exagero. Eu entendo que ela se insere na questão hábito. Existe uma predisposição. Daqui a 15 dias eu tomo, ou semanalmente, ou quinzenalmente eu vou tomar. Fim de semana eu vou tomar um golinho. É um hábito. Tá? E daí para esse hábito ter uma outra... Conotação? Exatamente. Ou incidência, né? Esse hábito, ao invés de ser quinzenal, se passa a ser. Agora, de que maneira o álcool age no centro de decisão de uma pessoa, de um indivíduo? O álcool inibe um pouco o limite que as pessoas geralmente têm em sã consciência, estando sóbrias. O álcool, ele faz com que esse limite se estenda. E é onde a pessoa toma decisões que, sem o álcool, ela tomaria outras decisões. Sequela, você pode falar de algumas? Várias. Eu acho que a principal sequela, existe a sequela física e a sequela emocional, a sequela social, que ela vai degradando a pessoa. A pessoa vai perdendo a identidade, o autorrespeito, a autoestima. É um processo lento, não é algo imediato, tem o que se chama da ressaca moral. E é muito importante que o grupo, tanto a família como o grupo social, não separem o álcool da pessoa humana. E não, ele é alcoólatra. Não, ele está nessa situação, tem esse quadro, mas o respeito não deve ser perdido. Ele está alcoólatra, ele não é alcoólatra, é isso que você queria dizer? Não, não. Não, não é isso, porque a gente partiu do pressuposto que o alcoolismo ele não tem cura, tá? Mas a figura humana merece respeito, independente de qualquer situação. Mesmo na hora de uma recaída, ou principalmente na hora dela? Por respeito... Como é que a gente vai lidar com essa recaída que acontece, né? Ok. Quando eu digo respeito, não quer dizer que não precisa se fazer uma entrada, como se diz, dura, tá? Colocar uma posição, forçar um limite da pessoa que ela não está tendo condições de ter por si própria, né? Tomar algumas decisões por ela, isso é respeito. Eu tive um caso recentemente em que o paciente, o filho, estava numa situação delicada com a mãe, e ele falou, olha, eu vou, por um tempo, cortar um pouco o relacionamento, me distanciar, para ela sentir a necessidade de buscar uma ajuda. Então, isso é respeito. Embora não é só passar a mão na... Respeito não é só ser conivente, às vezes também ter uma posição decisiva na mais situação. Dura. Exato. Mais contundente. Com certeza. Por que as pessoas... Eu conheço muita gente que só consegue se expressar, se desinibir, muitos artistas. Só entra no palco se tomar um golinho disso, um golinho de uísque, um golinho de conhaque. Por que essas pessoas só conseguem se soltar, entre aspas, se expressar com álcool? Conheço muita gente assim, muita gente. Existem funções químicas, né? O álcool, ele altera o metabolismo químico da pessoa. E isso trabalha no cérebro, ou mexe no cérebro, de forma que ela se sinta mais solta, mais relaxada. Num primeiro momento existe a questão química, né? E no segundo momento, e essa questão faz com que a pessoa relaxe. Psicológica. Não é só psicológico, não. O álcool tem quimicamente falando, a pessoa está numa outra... O cérebro funciona diferente. Certo. Mas às vezes a pessoa toma e fica violenta também. Como é que a gente age com a pessoa quando ela fica violenta? A família, por exemplo, com um parente que fica violento quando bebe. É preciso, no meu entender, é preciso que a pessoa entenda que aquele indivíduo, aquela pessoa, ela não está numa situação normal. Existem pessoas que querem reagir de igual para igual, é assim? Então, quer bater de frente, como se costuma dizer. Não é esse o caminho. O caminho, no meu entender, numa situação violenta, é a pessoa fazer, talvez assim, não interagir diretamente, no sentido, entrar na agressividade da pessoa, e sim aguardar um outro momento, mas lembrar do fato, e não ignorar o fato. Correto. Você acha que uma pessoa consegue realmente parar de beber? Tenho certeza. Consegue? Consegue. Crianças que têm pais alcoólatras, essa é uma pergunta que eu gostaria de saber, porque, claro, como pai, etc., isso é uma coisa que muita gente está assistindo agora, tem essa condição da paternidade, da maternidade. Crianças que têm pais alcoólatras tendem a ficar com sequelas emocionais, ou se transformarem também em alcoólatras? Tá. Aí existem duas situações. A primeira delas é um modelo. Então, os filhos tendem a modelar os pais. Vê o pai fumar, vai fumar. Exato. Não adianta falar para o filho, não fume, pega meu cigarro, por favor, mas olha, você nunca vai fumar. Isso não funciona. E no caso do álcool, como a pessoa fica alterada, fora de si, o que ocorre, lamentavelmente, é a perda da admiração pela figura paterna ou materna. Certo. É uma figura que, a princípio, uma figura totalmente confiável, quando vista nessa situação,
se perde o respeito, se Isso confunde. é irrecuperável. Isso é irrecuperável. E o que eu queria saber é também se, em função disso, já que é uma doença, se em função disso a criança pode beber na idade adulta, que muita criança começa a beber cedo, você sabe. Uhum. Por que elas começam a beber cedo? Porque viram o pai beber e Aí- muitas vezes não bebe, os pais não bebem e a criança Exato. bebe. Como é que é essa história? O adolescente, esse cedo, entendo mais assim, um pré-adolescente, né? Um pré-adolescente, quando não existe o alcoolismo na família, muitas vezes o grupo, o que hoje em dia se percebe é tipo intervalo de colégio, 10 horas, 11 horas da manhã, vamos até ali o barzinho da esquina onde se toma uma cerveja. Então, para ter a aprovação do grupo, é outro fator também bastante importante. Entendo. Né? O grupo aí, para ter a aprovação, isso aqui é dos meus, e aí, vamos aí. E assim com qualquer droga, não é só a droga álcool, não, que é uma droga socialmente aceita. Qualquer droga. Exato. Mara, obrigado, viu, querida?